Olá, dando continuidade aqui ao nosso curso de capacitação em segurança do paciente, vamos dar sequência no módulo 4, que é o módulo que aborda o protocolo de comunicação efetiva. Então, nesse módulo a gente vai discutir o protocolo de comunicação efetiva, a importância da comunicação efetiva de uma maneira geral, e de que forma que está sendo implantada, né, na maternidade Evangelina Rosa. Bom, então vale a gente ressaltar sempre, né, as 6 metas internacionais de segurança do paciente, que foram elencadas, né, pela Organização Mundial de Saúde, para ser trabalhada a nível mundial, né? E aqui no Brasil, né, em 2013, o Ministério da Saúde implantou, né, o Programa Nacional de Segurança do Paciente com esse slogan, né, das 6 metas. Esse é o slogan do Ministério da Saúde, né, que lançou o programa em 2013, aqui no Brasil. E a meta que a gente vai conversar hoje é a segunda meta, né, que é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, né? E vale a pena ressaltar que a comunicação tem que melhorar não só entre os profissionais, entre as equipes, mas também entre o profissional e os pacientes e familiares, né? A importância dessa comunicação também abranger o paciente e seus familiares. Bom, mas por que a comunicação ela foi elencada como uma meta prioritária de segurança do paciente? Será que a gente não está se comunicando bem? Será que a nossa comunicação não está sendo efetiva? Então, é para a gente refletir. De fato, baseados em evidências científicas, estudos já realizados a nível internacional pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos, né, que vêm se dedicando à segurança do paciente, né, a comunicação, sim, tem causado a falha na comunicação tem causado danos ao paciente, né? Então, a gente se comunica, mas não de forma efetiva, né? Essa comunicação não tem sido de forma efetiva. E, portanto, quando ela não está de forma efetiva, ela tem causado, quando ela não ocorre de forma efetiva, né, a consequência é alguns danos que eu vou mostrar que pode atingir o paciente por uma falha na comunicação. Eu diria até que a comunicação é das metas prioritárias. Agora a gente vai, só para a gente ver a importância, né, da comunicação, eu vou mostrar aqui um vídeo, né, para demonstrar rapidinho o quanto é importante a comunicação ser de forma efetiva em tudo na vida da gente, inclusive no âmbito hospitalar, né, para evitar os danos. Isso foi lindo, mas agora vamos comer. Pai, cuidado! Alex, entra aí! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu karma. Quebre o Dick com o jumento. Bem pedante. Capitão! O Alex está querendo quebrar o Dick! Tudo bem, mas vai acabar em funeral. O quê? Virar para a esquerda. Sim, senhor, capitão! Volta aqui! Esse é meu jantar! Kowalski, força máxima. Música. Adoro essa música. Nunca sai de moda. Esse refrão gruda igual chiclete. Meia volta, desce devagar. Segure-se. Chegou a hora de destruir o Dick. Vamos parar! Puxa! Vão matar a gente! Tem que ter um outro jeito! Passa adiante! Ele falou para não puxar. Bate a gente. Não tem jeito. É chocante. Está certo disso? Rapazes, não existe sacrifício maior do que o sacrifício ali. Não. Ajuda!
velocidade 5! Manda ver! Gatinhos malvados! Bom, então esse vídeo, né, rapidinho, ele mostra de maneira lúdica, né, como a comunicação, ela não depende só de quem transmite a informação, depende de quem recebe. E à medida que essa informação vai sendo repassada, a gente vê como ela é distorcida, né? Então, quem ouve entende de uma forma, o terceira pessoa que recebe a informação já entende de outra forma e já transmite de uma forma diferente. Então, no final, a informação que chega, vamos dizer assim, na ponta, muitas vezes ela está totalmente distorcida e diferente da informação, vamos dizer assim, que foi passada no início, né, a original, né? Então, esse vídeo é muito legal para demonstrar isso, né? Que essa comunicação depende de quem vai transmitir, mas também depende a forma como você transmite a informação, a maneira como você transmite, e a pessoa que está recebendo a informação, que muitas vezes ela não compreende ou compreende de forma distorcida, e quando ela vai repassar essa informação, talvez não é da forma adequada, né, da que a pessoa que queria no início transmitir essa informação. Bom, então assim, a comunicação ineficaz, né, no âmbito da área da saúde, ela está entre as principais causas, né, de erros na assistência prestada ao paciente e entre as principais consequências resultantes das falhas de comunicação que existe no âmbito da área da saúde, né, nas instituições de saúde, encontra-se ao dano, né, leva um dano ao paciente, né, aumenta o tempo de hospitalização, né, e, claro, quanto mais tempo o paciente passa no hospital, mais riscos ele vai estar suscetível e, vamos dizer assim, a gente vai ter um custo maior, né? Um custo maior, tanto no custo financeiro como custar vidas, né, das pessoas de uma maneira geral, né? Então, quanto mais tempo de internação, mais exames, enfim. Além do que os riscos são maiores, né? Quanto maior o tempo de hospitalização, maior o risco de infecção e maior o risco de outro dano. Um atraso na alta, por exemplo, né? Um atraso de uma informação de um resultado do exame pode resultar no atraso da alta. E esse atraso da alta aumenta essa permanência, né, desse paciente no hospital, que já poderia ter ido para casa e com isso, claro, diminuir o risco para ele e o leito rodar, né, ter leitos mais disponíveis para outros que realmente precisam estar ali. Outra maneira aqui, outra charge que eu achei interessante, que representa, que demonstra a falha da comunicação, porque essa falha da comunicação, ela ocorre a todo momento, a toda hora na vida da gente, seja no trabalho, no nosso dia a dia. Então, aqui nessa charge, o pai está com o filho, né, e ele pede para o filho, né, ensinando o filho, está consertando o carrinho, e aí ele está ensinando para o filho e diz assim: só falta encaixar esse parafuso, filho, vai buscar a porca, né, a porca, que é o parafuso, né, para consertar o carrinho. Aí o filho dele vai lá no quintal e traz a porca, né, o animal, o bicho, a porca, né. Então, para demonstrar também que uma mesma palavra, ela tem vários significados, né. O nome está errado? Não, o nome dessa peça para consertar o carro é porca, como também esse animal a gente também chama de porco, né, de porco ou porca. Então, assim, houve o erro, né, na comunicação. Onde é que está o erro na comunicação? Por isso que é muito importante a gente sempre contextualizar, porque as palavras têm, uma mesma palavra tem vários significados, dependendo do contexto, né? Outra charge aqui, né, que é muito interessante, e para nós da área da saúde acontece bastante, né? Quem já trabalhou no interior, eu já trabalhei no interior,
E também cada local, cada região tem o seu dialeto próprio, né? Suas palavras que é próprio daquela cultura, né? Então, aqui o paciente vai se consultar com o médico, você vê aqui pelas características, pelo desenho, aquela pessoa da zona rural, que tem, né, uma certa cultura, uma certa escolaridade, e aí ele chega para o médico e pergunta. Aliás, o médico pergunta para ele onde é que ele está sentindo a dor, né? Aí ele vai descrever a dor dele. A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela, né? Então o médico não vai saber, nem eu, nem geralmente nós profissionais de saúde, né, que vivemos aqui, pelo menos nessa nossa cultura, a gente não sabe o que é a palavra, o que significa mucumbu, o que significa pá, onde é a pá, a titela. Então, assim, essa comunicação, você vê que tem vários fatores que interferem na comunicação, inclusive os dialetos próprios, a cultura, né, de uma população que tem seu próprio vocabulário, né, que muitas vezes é diferente do nosso. E daí a gente tem que interpretar muitas vezes, ou pedir para ele descrever. Então, isso aqui eu particularmente já passei por isso. Quando eu me formei, que fui trabalhar no interior, né, tinha algumas palavras que as pessoas falavam que eu não sabia onde é que era a localização no corpo. Tinha que pedir para ele explicar. Bom, agora a gente vai ver outro vídeo que também mostra a importância e o poder que as palavras têm de modificar até a vida da gente, né? De transformar, né? E de evitar problemas, como também de trazer soluções. Oh, child, precious one, let your life shine like the sun. But you say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with a love that has no end, until I see you again. Oh, child, precious one, with each breath, know you are loved. But you say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with a love that has no end, until I see you again.
Bom, esse vídeo, né, muito legal, esse vídeo mostra que a importância de como falar, o que falar, a maneira não é o que você vai falar, mas a forma como você vai transmitir, se comunicar é mais importante do que o que você vai falar, porque a pessoa que vai receber a informação, ela tem que entender o que realmente, qual a mensagem que você quer transmitir, né? Então, esse vídeo fica claramente, né, que a forma como a gente se comunica é mais importante do que aquilo que a gente vai comunicar, com a informação que a gente quer transmitir, né? Bom, então aqui a gente tem muitos fatores que vão interferir tem vários fatores que interferem, né, que podem levar aos erros na nossa comunicação diária, né? Então, claro, a gente está assim, ou estressado, ou sobrecarga, muito estresse, né? Não está prestando atenção, a pessoa está falando, você está no WhatsApp, ou está prestando atenção em outra coisa. Então, se você não escutar, né, depende, né? Às vezes a pessoa transmite da melhor forma possível, que aquela informação tem que ser transmitida da melhor forma, porém a pessoa que vai receber, ela não está prestando atenção, ela não está atenta, né? Por várias questões, porque ela está fazendo outra coisa, ela está estressada, não dormiu à noite, então estresse, fadiga, o barulho, né? Está num local barulhento, você não escuta direito, né? E também, além disso, ela pode usar palavras sem contextualizar, que ela vai interpretar essa mesma palavra, tem outro significado, que ela interprete de uma maneira que não é aquela que a quem transmitiu queria passar aquela informação, né? Então, tem esses fatores que, claro, que a gente sabe que vão interferir nessa comunicação, na falha nessa comunicação. Bom, mas o que seria então o conceito de uma comunicação efetiva, né? Como se comunicar de forma efetiva? Pela definição do protocolo, né, do Ministério de Comunicação Efetiva, no âmbito hospitalar, a comunicação ocorre de forma eficaz quando a mensagem que eu vou transmitir pelo emissor é recebida da mesma forma, tá certo? E não é distorcida ou interpretada pela pessoa que está recebendo aquela informação. Então, aquela informação que eu vou transmitir, que eu vou emitir, a pessoa que vai receber tem que receber da mesma forma, com o mesmo significado com que aquele que vai transmitir aquela informação, né? Para não haver interpretação, distorção, e aí essa informação vai ser, vamos dizer assim, repassada de forma ineficaz, se não for compreendida pela pessoa que está recebendo. Bom, nós sabemos que existem vários tipos, né, de comunicação. Nós temos a comunicação verbal, né, que é a falada. Temos a comunicação não verbal, pela expressão do rosto, do corpo, ação, né? Temos a comunicação escrita, né? No papel, é a forma de se comunicar, a escrita. Então, por exemplo, no âmbito hospitalar, o prontuário, né? Prontuário, tudo que a gente faz, o médico prescreve as medicações, o que tem que ser, a solicitação de exame, ali é uma forma de comunicar. E tudo que acontece com o paciente, quando todos têm que descrever, né? O que aconteceu, um sintoma, o que ele está apresentando, tudo que a gente vai fazer, se a enfermagem vai fazer um procedimento, administrar um medicamento, a sonda, tem que checar que foi feito no horário, naquele horário, se teve alguma reação, enfim, um sintoma. Então, o registro no prontuário é uma forma de comunicação escrita, né? A conversa, né, falada é uma comunicação verbal. Os letreiros, as placas indicando, né, por exemplo, indicando aqui que não pode comer, né? É uma placa de sinalização que não pode se alimentar naquele setor. Então, as placas sinalizadoras são também uma forma de comunicação. Bom, e por que
Hoje, ela é considerada umas metas prioritárias aqui no Brasil, como meta prioritária de segurança do paciente, mas quando o Brasil estabeleceu em 2013, né, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Comissão Internacional de Acreditação, em 2005, ela já tinha estabelecido, muito antes do Brasil, né, implantar o programa de segurança, já desde 2005, é que essa Comissão Internacional, né, e a Organização Mundial de Saúde estabeleceram, né, como meta internacional de segurança, melhorar a efetividade na comunicação entre os profissionais da assistência. Então, essas falhas que existem no âmbito hospitalar, aqui no Brasil, não é só aqui no Piauí, no Brasil, é no mundo inteiro, né? E eles já tinham, vamos dizer assim, detectado, percebido essas falhas na comunicação que levam a erro, já muito mais anteriormente à política que existe hoje no Brasil. Então, desde 2005 que eles já haviam estabelecido como meta prioritária de segurança do paciente, né, a melhoria na comunicação. Também trouxe aqui alguns outros dados, que esse é um dado do próprio Ministério da Saúde, do portal Boas Práticas da Fiocruz, estatística mostrando, né, em relação à segurança em obstetrícia e o impacto, né, da comunicação, como ela tem um impacto grande, a magnitude, né, a importância dele. Então, segundo estatística de segurança global, ou seja, do mundo inteiro, a assistência ao parto mal conduzida, ela contribui para cerca de 287 mil mães por ano, né? É uma assistência obstétrica no mundo, né? Então, não é só no Piauí, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa assistência ao parto, ela tem sido mal conduzida no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, segundo dados estatísticos, cerca de 80 mil eventos adversos, que são as falhas, na obstetrícia, né, os eventos adversos relacionados à assistência obstétrica, chega a 80 mil por ano. No Brasil, né, registros, né, que tem os registros, cerca de 60 mil, né, eventos adversos só na área da obstetrícia. Mas aí vocês ficam pensando, será que nos Estados Unidos ocorrem mais eventos adversos, as falhas na obstetrícia do que no Brasil? Né? Claro que a gente sabe que não. A questão, com certeza, esse número aqui no Brasil, ele não é um número real. Por quê? Porque isso é baseado em registro e dados, né? Na verdade, há o quê? Uma subnotificação, né? Ainda existe aqui uma cultura no Piauí, no Brasil, de não notificar, né? De não registrar esses eventos. Se eu não notifico, se eu não registro essas falhas, eu não tenho como medir. Aquilo que a gente não conhece, a gente não mede, a gente não conhece. Então, com certeza, esse valor é muito inferior. Esses aqui são os dados que foram registrados, mas a gente sabe que é muito maior do que esse. Porém, não há registro, né? Que é a subnotificação. E aí, um ponto importante que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil, no Piauí, é desmistificar essa cultura de ver, de notificar os eventos adversos como uma forma de apontar o erro, a falha. Não, a gente tem que conhecer nossas falhas, nossos erros, para a gente poder implantar barreiras para que elas não se repitam e não causem dano ao paciente. E a gente só vai conseguir traçar estratégias, botar barreiras se eu conhecer. Aquilo que eu não conheço, que eu não consigo medir e verificar, eu não consigo melhorar, né? Continuando aqui os dados estatísticos, né? Segundo os dados do Ministério, do portal Boas Práticas, aproximadamente 44 mil a 98 mil americanos, né? Ou seja, nos Estados Unidos, morrem por ano por erros assistenciais preveníveis. Então, ocorrem erros também nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Não é só no Piauí, no Brasil, né?
E outro dado extremamente importante que eu vejo é que lá como eles têm o hábito e a cultura de notificar, de discutir, de rever onde houve as falhas, para tentar melhorar sempre, né, eles têm dados estatísticas mais reais do que os nossos. E aí, segundo os dados dele, a falha dentre as metas, né, de internacional de segurança do paciente, a meta onde é a responsável pelo maior número de falhas, é na falha, a causa está na falha, na segunda meta, que é a comunicação, né? Uma comunicação ineficaz, ou seja, as falhas de comunicação é responsável por 72%, 72% dos eventos sentinelas, que eventos sentinelas são eventos adversos graves, que são os óbitos, né? Perinatais nos Estados Unidos, né? Então, é um dado extremamente relevante a gente conhecer e saber. E a gente saber que se lá, né, ocorre isso, imagine aqui também, não adianta a gente querer, vamos dizer assim, esconder. No Brasil, segundo os registros, né, levantamentos estatísticos, aqui no Brasil, cerca de 3 milhões de nascimentos ocorre por ano, 6 milhões de pacientes, né, ou seja, gestantes, puérperas e os seus bebês, 98%, né, um percentual elevado de partos que ocorrem no hospital, e assistência obstétrica, ela aqui no Brasil, a terceira causa de internação hospitalar no SUS, né? Então, em virtude da magnitude da assistência obstétrica no Brasil, é importante a gente melhorar também, como a gente sabe que um dos principais problemas é a falha na comunicação, nós precisamos tentar sempre buscar melhorias na comunicação, né, na nossa assistência obstétrica e nos outros âmbitos, né, da assistência à saúde como um todo. Esses também são os dados, né, de um trabalho desde 2006, né, numa revista, publicação de uma revista americana, que lá, um estudo feito nos Estados Unidos, né, detectou que as falhas de comunicação são responsáveis por 32% dos erros, das falhas, dos eventos adversos que ocorreram nas UTIs, né? Então, isso acontece aqui no mundo inteiro, né? Outra publicação, no ano seguinte, né, no jornal americano, em 2007, também publicou um outro artigo realizado, uma pesquisa em outros hospitais, em outras regiões dos Estados Unidos, e onde eles detectaram que as falhas de comunicação, elas ocorrem até 70% dos casos dos eventos adversos que ocorreram, a causa estava na falha da comunicação. Então, a gente vê como é extremamente importante a transmissão dessa informação. E nessas falhas de comunicação que foi detectada nesse estudo, a falha específica que ocorreu é porque a informação nunca tinha sido transmitida, sequer tinha sido transmitida. A outra razão da falha da comunicação é que a informação que foi dada, a pessoa que recebeu de maneira imprecisa, né? Ou seja, interpretou de outra maneira, ou não entendeu, ou entendeu de uma forma equivocada. E a outra causa da falha da comunicação é que essa informação que foi transmitida, né, nunca recebeu, ou seja, nunca chegou no seu destino final, né, no seu destino, vamos dizer assim, na pessoa adequada que deveria receber aquela informação. Nunca chegou àquela pessoa que deveria receber aquela informação. Então, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu, né, e continua sendo, desde 2005, como uma meta comunicação segura, como uma meta de prevenção de erros, né, que são os eventos adversos. E uma das coisas que também foi detectada nesses vários estudos que foram feitos, pesquisas, para investigar onde é que estava essa falha, né, na comunicação, de forma bem mais específica, para a gente poder melhorar, né? A partir da investigação do evento, observou-se que a maioria, né, dos erros da comunicação, a falha, a transmissão da informação, como foi transmitida, estavam relacionadas à questão da passagem de plantão. Então, a passagem de plantão
Dentro da meta de comunicação efetiva, né, de segurança do paciente, a passagem de plantão é algo extremamente importante e prioritária, né? Que muitos colegas, né, profissionais da área da saúde como um todo, de todas as categorias, não consideram tão importante, né, essa passagem de plantão, mas ela é extremamente importante e necessária, né? Então, essa passagem de plantão, né, ela ajuda a prevenir os erros, tá bom? Relacionados aos procedimentos, por exemplo, cirúrgico, uma das, vamos dizer assim, de algo que ele consegue prevenir são os erros relacionados à cirurgia. A passagem de plantão, ela vai assegurar a continuidade do uso de medicamento, né, necessária para a transmissão do cuidado, né? A passagem de plantão, gente, né, quando uma equipe sai do plantão e chega outra, né, a gente chama de transição de cuidados, né? Por quê? Porque se eu estou saindo do plantão, eu estou entregando aquele paciente aos cuidados de outra equipe, né? Então, passagem de plantão, a gente chama de transição de cuidado. Por quê? Porque eu vou passar a minha responsabilidade, né, passar a responsabilidade do cuidado que aquele paciente estava sobre os meus cuidados, eu vou passar para a responsabilidade para a outra equipe da continuidade, né? Então, passagem de plantão, a gente chama é um momento de transição de cuidado, certo? Outra importância dessa passagem de plantão é o manejo do medicamento, né, injetável de alta concentração, né, que a gente sabe a administração na dose errada, na via errada, ela leva a um evento adverso grave, que é o óbito. Ajuda também a aumentar a adesão, essa passagem de plantão. A higienização das mãos, né, para prevenir as infecções, que são os eventos também muito comuns, os eventos adversos mais comuns relacionados à assistência à saúde. E essa comunicação, como eu falei, ela representa o quê? A continuidade do tratamento, né? Que a gente chama de transição do cuidado. É o momento onde vai haver a comunicação entre as equipes, a equipe que está saindo e a equipe que está chegando, e também não esquecer a importância da comunicação, né, com a família e com o paciente, porque a gente precisa envolver o paciente no cuidado, né? Porque tem muitas coisas que dependem dele também, por exemplo. A gente que trabalha em maternidade, né? Um alojamento conjunto, a mãe que fica com o bebê, ela tem que se envolver, ela tem que saber a importância, por exemplo, de lavar as mãos antes de pegar no bebê, não deixar o bebê sozinho em cima da cama pelo risco de queda. Então, essa comunicação com a paciente também é extremamente importante para ela se envolver e fazer a parte, né, que cabe a eles também, né, que cabe a eles. Bom, esse outro estudo, né, americano diz o seguinte, que a passagem de plantão, ela molda o ponto de vista de quem está recebendo o plantão, né? E uma narrativa, ou seja, uma passagem, né, narrativa no sentido da comunicação verbal, ser detalhada, ela não pode não ser realmente necessário para quem recebe a informação. Mas tem alguns itens que são extremamente necessários, algumas informações que tem que constar na passagem de plantão, né? Então, é importante que quem passe o plantão e para quem recebe. Então, o que é extremamente importante que informações sejam repassadas e a maneira como está sendo repassada nessa passagem de plantão, né? Então, a pessoa tem que pensar na perspectiva de quem está recebendo, quem vai transmitir a informação, tem que se preocupar com a maneira como essa pessoa está recebendo a informação, entender que a função das perguntas, que a pessoa que está recebendo, né, deixar aberto para que ela faça algumas perguntas que ela, por acaso, não entendeu, alguns itens na passagem de plantão. E preparar a passagem, ter um instrumento, né, apropriado de acordo com cada clínica, né, com cada setor, com a realidade, com o tipo de paciente, ter um instrumento
de passagem de plantão também é extremamente importante, né? Ajuda, né? Um checklist para relembrar quais informações que eu tenho que repassar, tá certo? Então, a função primária da passagem de plantão é a transferência dessas informações, divisão de decisões, né? Alguns procedimentos, algumas condutas não dá para ser feita naquele plantão, naquele horário, por outras questões, tem que ser feito no outro, enfim, né? É um momento até das equipes trocarem ideias e chegar a uma decisão que a outra equipe, vamos dizer assim, teve dúvida, né? Então, ouvir a opinião do outro colega que está chegando, né? É importante. Então, essa divisão de decisões é o quê? Compartilhar responsabilidade, né? Compartilhar responsabilidade e, é claro, para quem está saindo, vai transferir, claro, a responsabilidade do cuidado para a equipe que está chegando. Bom, então, aqui na maternidade, o nosso protocolo, né, de comunicação teve como objetivo, obviamente, claro, melhorar essa comunicação entre os profissionais, padronizar e melhorar essa comunicação efetiva, né, para evitar equívocos, né, prevenir também, evitando equívocos em termos da transmissão e, né, da recepção dessa informação, eu vou prevenir os eventos adversos decorrentes da falha de comunicação entre as equipes, né? O protocolo, ele tem que ser aplicado em todos os ambientes da instituição, né? Em todos os ambientes, a gente precisa de comunicação, não só os ambientes, vamos dizer assim, assistenciais, terapêuticos, de diagnóstico, mas até a parte administrativa, né? Desde a admissão, desde o momento que essa paciente entra na instituição. Todo mundo tem que estar alinhado, tem que ter as informações coerentes, né? As informações têm que estar alinhadas com todos, né? Com todos, de todas as equipes, de todas as categorias. Bom, no nosso protocolo, a gente atualizou esse ano, e aí foi discutido com as equipes, né? Com os coordenadores, e a gente estabeleceu modelos de passagem de plantão, por exemplo, para o enfermeiro, né? Foi criado, né? Foi feita uma reunião, discussão e elaborado modelos, 3 modelos distintos para a passagem de plantão do enfermeiro, né? Modelo para os enfermeiros um modelo específico, que estão atuando nas unidades neonatais, porque tem as peculiaridades, nosso paciente da unidade neonatal são os RNs graves. Tem um modelo que a gente estabeleceu de passagem de plantão nos alojamentos conjuntos, nas alas específico. Tem um modelo específico para o bloco cirúrgico, né? Ou seja, para as pacientes que estão centro cirúrgico, centro obstétrico, centro de parto normal, e o modelo para as pacientes que estão em UTI, as gestantes que estão na UTI materna, né? Então, são, na verdade, 3 modelos para assistência obstétrica de passagem de plantão e um modelo de passagem de plantão para as unidades neonatais, porque o paciente, né, é outro, né, que são os recém-nascidos graves. Com relação à passagem de plantão do técnico, a gente estabeleceu, né, entramos em um consenso, né, com a equipe de enfermagem, os coordenadores, os responsáveis técnicos, que a passagem do plantão do técnico de enfermagem ficaria apenas num livro de registro, porém, as informações que obrigatoriamente devem estar contempladas na passagem de plantão do técnico 4 informações. Primeiro, o nome completo da equipe de plantão. A segunda informação que tem que ter nessa passagem de plantão são os materiais que ele recebeu, aqueles materiais mínimos, que muitas vezes some, termômetro, esfigmo, um glicosímetro, né? Então, esses materiais recebidos e o material que está sendo entregue para a equipe que está recebendo o plantão. A quantidade, o material e a quantidade. De alguns materiais, não todos, né? Só esses que são, vamos dizer assim, que tem essa facilidade de perca.
O terceiro item que tem que ter na passagem de plantão do técnico é o nome completo da paciente da enfermaria que tem alguma pendência ou teve alguma intercorrência, né? Porque uma ala com 50 pacientes não é necessário colocar o nome de todas as pacientes, só daquelas que tiveram alguma pendência, algum exame, alguma intercorrência. Bom, então, nessa passagem de plantão, né, é importante também enfatizar que é necessário comunicar as condições do paciente, principalmente aqueles que tiveram intercorrências, os medicamentos que ele está utilizando, os exames, por acaso, que ficou para fazer no outro turno, algum tratamento, algum procedimento que ficou para o próximo plantão, alguma recomendação, né? Então, isso são as informações que são importantes estarem na passagem do plantão. A outro detalhe também é importante que essa informação seja transmitida de forma clara, concisa, completa e uniforme, certo? Tem que ser de forma objetiva, né? Objetiva, concisa, objetiva e clara e completa, sem faltar nenhuma informação. E, claro, assegurar essa passagem de plantão tem que ocorrer em todos os turnos, né? Toda vez que houver a transição do cuidado, ou seja, uma equipe ou apenas uma categoria, vai haver troca, né? Que é a transição de cuidado, tem que haver essa passagem de plantão, né? Essa passagem de informações, né? Então, resumindo aqui, como tem que ser a maneira, né? Como a gente viu que é extremamente importante a maneira da gente se comunicar, que deve ser clara, concisa, completa, né? Bem objetiva, com as informações mais importantes. E aí, segundo o protocolo do Ministério, e no Brasil, uma ferramenta, né, uma maneira de se comunicar, que é uma ferramenta muito utilizada e recomendada, que é simples e fácil de aplicar, é a técnica SBAR. É uma técnica que foi criada, né, fora do Brasil, é por isso que a sigla, né, vem em inglês, SBAR é uma sigla, né? Esse S significa situação, né? Ou seja, o que aconteceu, né, a situação com aquela da paciente, aquela intercorrência. Back out, né? É a história, um breve histórico do que aconteceu. Algumas informações são extremamente importantes, por exemplo, na gestante, se é prematuro, se está perdendo líquido, né? O que aconteceu. Então, um breve histórico do que aconteceu anteriormente, há pouco tempo. O A vem de avaliação, é a sua avaliação, né? O que você detectou, né? Em termos de detectar alterações. E o R vem de recomendação, o que é necessário fazer, né? Para resolver aquela situação, né? Então, SBAR, né? A gente é uma sigla, né? Onde o S, situação, o B, não precisa gravar em inglês, memorizar, é só você memorizar como breve histórico. O A é a avaliação, avaliar a paciente, e R de recomendar, né? Ou seja, a conduta, o que fazer. Então, aqui, detalhando aqui, de novo, o que é o significado, né, da sigla SBAR, né? O S de situação, né? Ou seja, quem é, o que está chamando, o que está acontecendo, qual o problema, qual foi a intercorrência. Back out, breve histórico, diagnóstico, uma história bem resumida do que aconteceu, da história dela, do tratamento. Avaliação, o que você identificou através, claro, do exame físico. E a recomendação, o que fazer para tentar resolver, solucionar aquela situação. Vou chamar a atenção aqui para um ponto extremamente importante, né? Que a gente percebe que acontece, né, na nossa prática diária. Repetir verbalmente o que foi solicitado pelo médico antes da aplicação de um medicamento ou uma realização de conduta, quando não for possível a releitura no prontuário. Então, é importante que se fale verbalmente, né? Se fale verbalmente, se não foi possível registrar no prontuário, tá certo?
como, por exemplo, em algumas situações de emergência, né, que não dá tempo, né, por exemplo, o médico prescrever numa parada. Então, se ele fala, tem que fazer adrenalina, então você repete, para fazer adrenalina, né, você repete verbalmente o que foi que ele solicitou, aquela medicação, né, para você ter segurança que você entendeu aquela informação de forma correta, certo? Então, nessas situações de emergência, que não dá tempo de escrever no prontuário, você tem que repetir a informação para ver se você realmente, aquilo que ele falou é o que você realmente entendeu, tá bom? Realizar procedimentos ou administrar medicamentos por ordem verbal apenas em situações de emergência, né? Na casa de parada, que não dá tempo para escrever, somente nessas situações que no caso a enfermagem vai administrar medicamentos. Outra coisa, anotar os resultados dos exames transmitidos verbalmente no prontuário do paciente, né? Registrando o nome do profissional, quem emitiu a informação, a função, repetir o que você ouviu, né? Para transmitir a mensagem, confirmar que é aquilo mesmo que você ouviu. Os resultados de exames laboratoriais devem ser transmitidos pelo bioquímico ou responsável. Os demais exames para o médico que realizou o procedimento, se for um resultado de exame crítico, né? Então, o bioquímico, um resultado de exame alterado, o bioquímico tem que ligar, né? Responsável para dar o laudo, que deu o laudo, que fez o exame, ligar para o médico e comunicar aquele resultado de exame crítico, né? Nas unidades de internação, apenas devem receber os resultados, né, verbais de exames médicos. Os enfermeiros e os residentes que também podem receber essa informação dada pelo bioquímico, tá certo? Então, o bioquímico pode entrar em contato ou com o médico, se ele não conseguir falar com o médico, o enfermeiro ou o residente. Bom, então, como eu falei, a passagem de plantão, que é o momento de transição de cuidados, né? Tem outro momento também que é importante a comunicação, que é na transferência do paciente, né? Então, o paciente vai sair de um setor para ir para outro setor, né? Essa transferência de paciente de um setor para outro, sai após operatório, sai do centro cirúrgico, ela vai para a UTI, ela vai para uma ala. Então, eu estou transferindo a paciente. Quando eu transfiro a paciente de setor, eu também estou fazendo transferência de cuidados, né? Porque vai ser outra equipe que vai se responsabilizar a partir daquele momento por aquele cuidado. Então, a gente também elaborou checklist de transferência para paciente adulta e um checklist quando for transferir um recém-nascido grave, certo? Então, relembrar que tem que conferir todos os impressos, né, quando for transferir, antes da transferência, né, comunicar o setor, extremamente importante, comunicar o setor, o qual se destina aquela paciente, ao qual ela vai ser transferida, tá certo? E confirmar, né, todos os dados, documentos e o setor, repassando todas as pendências necessárias que devem ser realizadas quando ela chegar naquele setor, né? Então, essa transferência de paciente de setor, na mesma instituição de setor, é uma transição de cuidado interno, né? Porque ela está sob o cuidado de uma equipe e vai ficar agora, a partir daquele outro momento, naquele outro setor, sobre a responsabilidade de outra equipe. Então, essa equipe que vai transferir tem que checar a existência da liberação do leito, se o leito já foi liberado pelo NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, que é ele que disponibiliza o leito, né? Confirmar com a equipe responsável o recebimento da paciente, né? A liberação do leito, contactar, comunicar com a paciente, com o familiar que vai ser transferida para aquele outro setor, aquele outro leito, reunir, né? Juntar todo o prontuário, exames, todos os documentos e junto, né? Toda essa documentação tem que ir junto com a paciente. Entrar em contato com a enfermeira responsável do setor pelo recebimento da paciente, que é ela que vai receber, né? Vai receber o paciente, comunicar as condições clínicas, é extremamente
importante comunicar como esse paciente está, um paciente grave, tem que comunicar as condições clínicas desse paciente, como é que ele está, se ele está grave, se não está. O profissional que acompanha a paciente para os exames, né? Um paciente vai fazer ultrassom, tem que ir acompanhada pelo profissional. O profissional tem que permanecer até o final do procedimento, né? E acompanhar ela até o retorno na unidade de origem, tá bom? Registrar as informações no prontuário, né? E no checklist, como eu falei, a gente elaborou um checklist de transferência de cuidado interno, né? Uma transferência de setor para outro setor. Esse checklist foi um checklist que a gente padronizou, né? Foi discutido com a equipe, e a gente padronizou um checklist específico para os recém-nascidos em tratamento clínico e um checklist padronizado específico para as pacientes adultas, né? Bom, repetindo, enfatizando, né? O registro do prontuário, que é extremamente importante, tudo tem que ser registrado no prontuário, tá certo? Confirmar se é o paciente correto, cuidado para não registrar no prontuário de outro paciente, daí a importância da checagem das pulseiras, do nome, né? Checar se realmente aquele é o prontuário certo daquela paciente, colocar data, horário, registrar o local, usar letras legíveis quando não é possível fazer informatizado, digitado, assinar e carimbar, não esquecer. E lembrar que o paciente ele tem direito de, sim, conhecer todos os registros e ver o prontuário dele, se ele quiser, certo? Bom, nós também atualizamos o nosso protocolo, a comunicação dos resultados críticos. Então, o laboratório, quando ele fizer um exame, né, e o resultado desse exame for crítico, né, ele tem que comunicar imediatamente o médico responsável daquele setor, daquele paciente, tá certo? Essa comunicação tem que ser feita imediatamente para a médica ou para o residente ou para o enfermeiro de plantão do setor, tá bom? Porque a gente não pode perder tempo, né? Então, uma das coisas da falha de comunicação é porque fica esperando para o outro dia, quando o médico chegar. E muitas vezes, dependendo do quadro clínico, não dá para esperar, tem que tomar logo a conduta de imediata e o médico precisa do resultado do exame para poder tomar aquela conduta, ok? O processo de notificação que a gente usa para utilizar o sistema de comunicação, para fazer essa comunicação é pelo telefone, né? Pelo telefone fixo, ramal interno. Tem que fazer um registro, né, interno, um registro interno que identifique a comunicação. O bioquímico que passou a informação, ele registra o dia, o horário, o local, a informação, o profissional que recebeu a informação. Da mesma forma, quem recebeu a informação tem que registrar no prontuário que recebeu a ligação do bioquímico tal, hora tal, com o resultado de exame tal. Bom, e para finalizar, né, a gente sempre finaliza aqui os módulos, enfatizando a importância das notificações na ocorrência de algum evento adverso. No caso aqui, é o mesmo impresso, né, o mesmo modelo que a gente utiliza para qualquer outro evento adverso, a gente também deve comunicar as falhas, né, notificar os eventos adversos ou as falhas na comunicação, que é para a gente poder traçar barreiras e estratégias de melhorar essa comunicação. Então, é importante comunicar essas falhas na comunicação ou os eventos adversos. E aqui, lá nós disponibilizamos o formulário no Google Forms, tanto no sistema da maternidade, tem um link lá no sistema, como foi disparado em grupo de WhatsApp, é possível fazer também essa notificação via WhatsApp, né? Esses formulários foram encaminhados e também o link está disponível nos computadores da maternidade. Como também nós temos o impresso que pode ser feito à mão. Bom, então aqui a gente termina o quarto módulo, né? Que é o módulo que aborda o protocolo de segurança do paciente
relacionada à meta de comunicação efetiva, né? O nosso protocolo de comunicação, né, adaptado para a maternidade, Dona Evangelina Rosa. Então, o material vai estar disponível, um material didático, e depois tem umas questões para vocês resolverem. Muito obrigada pela atenção, e a segurança do paciente, né, deixar essa mensagem, está na mão de todos nós, né, que compartilham não só o planeta, mas toda a assistência, e o que a gente quer é contribuir e melhorar a assistência à saúde, principalmente no nosso caso, assistência obstétrica e neonatal. Obrigada pela atenção.